Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje começarei uma série de meditações sobre o servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, que levarão por título Não ardiam os nossos corações? E qual o motivo desse título? Não ardiam os nossos corações foi a exclamação que fizeram os discípulos de Emaús, após terem caminhado ao lado de Jesus Cristo ressuscitado até a sua aldeia. Conversaram longamente com o Mestre, abriram seus corações, ouvindo aquelas explicações sobre as Escrituras que desvendavam que o Messias devia sofrer e morrer para redimir a humanidade. Enquanto ouviam a Cristo, seus corações se abriram novamente à esperança e acenderam-se na fé, passaram a arder no amor de Deus. E depois exultavam de alegria, pois Jesus Cristo tinha ressuscitado, estava vivo, eles tinham estado com Deus vivo. Não ardiam os nossos corações? Também foi o sentimento experimentado por muitíssimas pessoas que conviveram com o servo de Deus Marcelo Câmara. E por que esses corações também ardiam? Porque ao conviverem com o Marcelinho, as pessoas tocavam uma esperança viva, que nada era capaz de esmorecer, uma fé enorme, da qual Marcelo se nutria espiritualmente, um amor transbordante que informavam todos os seus gestos e atitudes, que dava calor a quem dele se aproximava no caminho da vida, com o exemplo, com as palavras do Marcelinho. Os corações das pessoas também se reacendiam na fé, na esperança, no amor. E pretendo com essa série de meditações dar a conhecer a santidade de vida do Marcelinho, com a esperança de que, ao conhecer a sua vida, nós também possamos exclamar: não ardiam os nossos corações ao ouvirmos os maravilhosos episódios da sua vida, ao ouvir suas ardentes palavras. As pessoas, ao conhecê-lo, pensavam e muitas vezes até se expressavam verbalmente: que rapaz bom! Para depois, com a convivência como ele, darem um passo a mais e exclamarem: que homem santo! Como muitos dos seus amigos e conhecidos testemunharam, o Marcelinho chegou a ter fama de santidade mesmo em vida. E para entender como isso se deu na vida do Marcelo Henrique Câmara, penso que devemos considerar uma ocasião marcante na sua existência, o momento da sua conversão. Marcelo e seu irmão Murilo foram a uma missa levados por seu pai Júlio na Igreja da Imaculada.
Ao chegarem lá, seu pai foi à sacristia da igreja cumprimentar Monsenhor Bianchini, um sacerdote muito conhecido da sua família, e levou com ele os seus 2 filhos. O sacerdote perguntou quem eram os meninos e começou a conversar com os 2, dando atenção maior ao mais velho, que já estava cursando a faculdade de Direito. Ao perceber que o Marcelo prestava muita atenção, educadamente, à conversa, convidou-o para o curso de retiro do movimento de Emaús, do qual Monsenhor Bianchini era diretor espiritual, e esse curso de retiro ocorreria em breve, nos próximos dias, do dia 28 ao dia 31 de agosto de 1997. Marcelo inicialmente não ficou muito animado com a ideia, como ele mesmo comenta posteriormente. Sou obrigado a confessar que quando fui convidado a participar do curso de Emaús, de 28 a 31 de agosto de 1997, não cuidei de observar os prazos das entrevistas prévias que selecionam os candidatos. E não tinha mesmo muita determinação em juntar-me a um grupo de garotos em um fim de semana em um morro do sul da ilha de Santa Catarina. Mas, chamado de última hora para participar do retiro, fiquei constrangido em negar. Fui entrevistado por telefone, o que foge em muito do usual. Sinceramente, fui laçado para o tal Emaús. Mas já no retiro, precisamente na palestra dada por Monsenhor Bianchini sobre Jesus Cristo, Marcelo experimentou uma profunda conversão. A sua conversão se deu pelo encontro com a pessoa de Jesus Cristo, de forma semelhante a São Paulo no caminho de Damasco. Certa vez, Marcelo comentou em relação àqueles dias de retiro, de recolhimento, como se deu com Saulo, sem comparação, é claro, cair do cavalo. Em que sentido se dá essa semelhança entre a conversão sua e a de São Paulo? Penso que na forma como a conversão transformou a vida do Marcelo. Se aplicam a ele as mesmas palavras com que o Papa Emérito Bento XVI referia-se ao apóstolo Paulo. A verdade que havia experimentado no encontro com o ressuscitado bem merecia para ele a luta, a perseguição, o sofrimento, mas o que mais motivava no mais profundo do seu ser era o fato de ser amado por Jesus Cristo e o desejo de transmitir aos outros esse amor. Paulo era um homem capaz de amar e todo o seu agir e sofrer só se explica a partir desse centro. E a vida do Marcelinho também só se explica a partir do conhecimento do amor de Deus manifestado por Jesus Cristo. É o que podemos observar na fala do Marcelinho ao descrever o seu encontro com Cristo. Aquele homem, que era então um estranho, revelava-se de par em par, de minuto a minuto, como o sentido da minha vida, fundamento da minha existência. Posso afirmar que sentei na sala de palestras como um jovem avesso às missas e levantei-me um adulto pela felicíssima maturidade que as palavras ouvidas, tão evidentemente verdadeiras, trouxeram ao meu ser, à minha pessoa.
se expressava na mesma ocasião. Essa mudança de vida, de perspectivas, de valores, se deu ao escutar a fala de um senhor já com certa idade, mas que se mostrava um instrumento fidelíssimo daquele Jesus que me fazia apresentar. E Marcelo, ao ouvir a palestra, fica admirado pela apresentação que Monsenhor Bianchini faz de toda a delicadeza da alma de Cristo, das maneiras de Cristo, dos olhares de Cristo. E Jesus Cristo, a partir de então, passou a estar no centro da sua vida. São palavras do Marcelo. Tudo à luz de Cristo parecia tão diferente, mais belo, mais cordial, mais pleno de significado. Era tudo tão simples. Dali em diante, bastava seguir aquele que me foi anunciado. Nas quedas, ele me acolheria. Nos progressos, ele aumentaria em mim a graça da sua santa presença, tanto espiritual como eucarística. Marcelo via a Jesus Cristo como alguém que realmente estava vivo e era o seu amigo próximo. E mais do que isso, era o modelo em que se espelhava. E falava de Jesus Cristo com muita simplicidade, com imensa força. Marcelo, conversando certa vez com uns amigos no bar da faculdade, disse-lhes com voz firme: Jesus Cristo é a pessoa mais importante para mim. E tal afirmação foi tão impactante para sua colega de faculdade de Direito, Maria Zoe, consciente de que o Marcelo havia feito o retiro de Emaús e ali se havia convertido, procurou-o depois e pediu-lhe que a inscrevesse no próximo retiro do Emaús, para moças desse movimento, e que fosse o seu padrinho naquele retiro. E a fé do Marcelo era tão profunda que o levava a querer seguir a Cristo, ser como Cristo. O seu encontro com Cristo mudou a sua forma de pensar, de sentir. Vemos na vida do Marcelo Câmara, do servo de Deus, Marcelo Câmara, uma profunda compreensão da fé, que foi tão bem descrita pelo Papa Francisco na sua encíclica Lumen Fidei. Podemos assim compreender a novidade a que a fé nos conduz. O crente, aquele que crê, é transformado pelo amor, ao qual se abriu na fé. E na sua abertura a esse amor que lhe é oferecido, a sua existência dilata-se para além dele próprio. São Paulo pode afirmar: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E exortar que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações. Na fé, o eu do crente dilata-se para ser habitado por um outro, com maiúscula, para viver num outro, e assim a sua vida amplia-se no amor. É aqui que se situa a ação própria do Espírito Santo. O cristão pode ter os olhos de Jesus, os seus sentimentos, a sua predisposição filial, porque é feito participante do seu amor, que é o Espírito, e nesse amor que se recebe, de algum modo, a visão própria de Jesus. Penso que, em grande parte, a sua fama de santidade vem da sua decisão pessoal de viver da fé e ser outro Cristo, o próprio Cristo, como dizia São José Maria Escrivá. Marcelo estava de tal forma decidido a viver esse ideal cristão que perdeu qualquer respeito humano, qualquer possível vergonha de ser como Cristo, de ter o coração de Cristo
para com todos? A sua personalidade foi, a partir da sua conversão, se amadurecendo, se identificando com Cristo. E creio que todos nós devemos seguir esse modelo de fé do Marcelo Câmara, de querer identificar-nos com Jesus Cristo e perder a vergonha de ser como Cristo. Mas quando se fala que o cristão deve se santificar e ser outro Cristo, o próprio Cristo, não se está dizendo que há uma uniformidade entre todos os santos ao se identificarem com Cristo. A personalidade de Cristo é riquíssima e há infinitas formas de se identificar com Cristo, como vemos na vida dos santos. Os santos eram e são muito diferentes entre si, mas todos identificados com Cristo. São José Maria deixou escrito no livro Forja, no número 468, de acordo, deves ter personalidade, mas a tua personalidade tem de procurar identificar-se com Cristo. E nesse processo de identificação com Cristo, nesse processo de santificação, partimos de determinadas características próprias, temperamentais, de diversos dons que recebemos de Deus, de uma base da educação que recebemos em casa, que serve de substrato para a nossa identificação com Cristo. Marcelinho, por exemplo, desde pequeno era muito afetuoso e soube aproveitar essa sua característica para desenvolvê-la ainda mais e cativar muitas pessoas com seu carinho extremado. Podemos observar essa sua característica marcante em um bilhete carinhoso que escreveu quando era ainda pequeno para sua bisavó Almerinda, que estava passando um mês em Brusque. Querida Bisa, estava te esperando. Como não pudeste vir, não faz mal, tudo bem. Eu vou bem. Na escola tiro boas notas. O Murilo vai bem. Como vai a tia Maria Lúcia? Espero que ela esteja bem. Bisa, gosto muito de ti. 1000 beijos do Marcelo. Assinado Marcelo Henrique. E o Marcelo manifestará durante toda a sua vida, com muita simplicidade, esse carinho que tinha pelas pessoas, especialmente pelos parentes e amigos. Mesmo quando adoeceu de câncer e teve que fazer sessões de quimioterapia desgastantes, mantinha essa afetuosidade para com os demais. O seu colega e amigo Samuel Naspolini conseguiu expressar com riqueza de detalhes os sentimentos, as preocupações, os espantos com que os amigos observavam o modo de agir do Marcelinho quando esse descobriu o câncer, devido a uma série de sintomas da doença bem graves. São palavras do Samuel. Decidi buscar mais informações no próprio hospital. Estava chocado com a brutalidade da notícia e a gravidade do problema. Dirigi muito tenso pelas ruas escuras ao redor do Hospital Celso Ramos e caminhei nervoso pelos corredores até a porta do seu quarto. Alguns objetos religiosos e cartas de apoio deixados do lado de fora tornavam o ambiente um pouco mais receptivo, mas não diminuía o impacto causado pela placa a indicar a proibição de visitas. Fiquei ali alguns minutos até que Dona Leatrice, a mãe do Marcelinho, surgiu. E absurdo naquela circunstância, genuinamente feliz. Permitiu-me entrar. Preparei-me para o pior, afinal, ali estaria um jovem de 25 anos acometido por um linfoma grave. O choque de fato veio, mas de forma diferente.
Ao me ver, Marcelo abriu um sorriso e disse: Samuca, meu caro, que alegria vê-lo. Samuel ainda pôde observar que o Marcelo não reclamava nem se queixava de nada. Apenas se lamentou de ter que se afastar do trabalho por preocupar-se com seus alunos, já que era professor. Samuel também se lembra de que para todos os enfermeiros que entraram no quarto, durante a sua estada no quarto do Marcelinho, esse lhes dirigiu palavras de afeto. A sua amiga Thais, que participava do grupo São Paulo do Movimento Emaús, coordenado pelo próprio Marcelo, foi surpreendida por esse grande afeto na comemoração do dia do seu aniversário, quando Marcelo já estava fazendo o tratamento de quimioterapia. Esse é o testemunho da Thais. Nunca vou esquecer-me de uma ocasião em que estava comemorando meu aniversário na pizzaria São Francisco. Tinha consciência de que o Marcelinho não poderia ir, em razão de, neste momento, nesse mesmo dia, ter realizado uma sessão de quimioterapia. E de repente vimos um táxi parando na entrada e o vi descendo de muletas. Foi emocionante demais. E claro que fui logo ao seu encontro perguntando se estava tudo bem, dizendo que ele não precisava ter se incomodado em ir para a pizzaria, que deveria estar descansando. Quando ele, de um modo muito peculiar e habitual, colocou seu dedo indicador na ponta do meu nariz e disse: eu não poderia deixar de participar da comemoração de aniversário da minha amiga querida. E essa forma afetuosa de agir do Marcelo para com todas as pessoas as cativava, a ponto de brotar uma verdadeira amizade com as pessoas com que ele se encontrava, mesmo que fosse brevemente. Murilo Câmara relata como seu irmão Marcelo cativou um guardador de carros a ponto do rapaz enfrentar os ladrões que tentaram roubar o veículo daquele que ele considerava um amigo. São palavras do Murilo. Ninguém passava despercebido para o Marcelo. Tratava todo mundo com distinção. O guardador de carros que ficava na frente da casa da nossa avó chegou a apanhar dos caras que foram tentar roubar o carro do Marcelo e ele não deixou. O Marcelo sempre conversava com ele. Podia ser quem fosse, o Marcelo conversava, dava atenção, dava carinho, dava ânimo, esperança. Outro detalhe pequeno, mas significativo, é que a secretária que recebeu a inscrição do Marcelo Câmara para o exame do Ministério Público ficou tão impressionada com a amabilidade, a cordialidade com que o Marcelo a tratou, que a partir daquele dia passou a acompanhar o seu desempenho no concurso para promotor. Ele acabou passando nesse concurso. A secretária desejava que ele fosse aprovado. Ele tinha se encontrado uma vez com o Marcelo. Marcelo, em termos de comportamento, desde criança, de acordo com seus pais, sempre foi um menino tranquilo, fácil, nada exigente, mas, como todas as crianças, teve que lidar também com algumas más inclinações que se manifestavam desde pequeno. Significativa é a sua tentativa de fuga de casa, quando era muito pequeno, quando a sua mãe, Leatrice, está esperando o seu irmão Murilo, está grávida do seu irmão Murilo. Segundo o seu pai Júlio, a fuga se deu por uma bronca que o pai lhe deu referente aos seus modos de se comportar à mesa. Marcelo era muito educado, mas graças também a essas correções que o pai fazia. Só que o Marcelo não gostou nada daquela bronca e resolveu ir à casa da avó.
que, segundo ele, não dava broncas. E sem avisar nada a ninguém, colocou em uma sacolinha de supermercado um brinquedo, uma chupeta, uma fralda e partiu a direção à Praia Mole, onde morava a avó. Logo os vizinhos o avistaram, fugindo, e o levaram, claro, de volta para casa. Mas vejam, essa atitude infantil normal foi totalmente superada pelo Marcelo durante a sua vida. Sempre manifestou um enorme carinho pelos seus parentes, principalmente pelos mais próximos, pelo seu pai, sua mãe, pelo Murilo, seu irmão. Vejam o emocionante depoimento do Murilo a respeito do seu irmão Marcelo. Marcelo sempre foi uma pessoa muito especial na minha vida, pelo simples motivo dele ter assumido muito cedo um papel na minha vida e na vida da minha mãe, quando da separação dos meus pais. Marcelo adotou uma postura que na época eu não tinha nem ideia, mas com o passar do tempo, eu com 12 ou 13 anos, o respeitava dentro de casa como um pai, inclusive mais do que a minha própria mãe. E se o Marcelo dizia não, era não. Eu era irmão dele e filho quase. E diante da situação tão difícil para toda criança, da separação dos seus pais, Marcelo teve uma reação surpreendente. E Deus se serviu dessa tremenda dificuldade para trabalhar a alma do Marcelo e fazer com que ele amadurecesse muito em pouco tempo. Em vez de se preocupar consigo, ele passou a se interessar pelo bem de todos os seus parentes próximos e, dentro das suas possibilidades, é claro, como menino, de promover esse bem. Ainda menino, ao ir morar com a mãe e o irmão mais novo, passou a ter a atitude de um verdadeiro adulto na condução da família, preocupando-se com o trabalho da mãe, com os gastos da casa, enfim, sentindo-se responsável pelo futuro dos familiares. E essa preocupação o acompanhará por toda a vida. Sua mãe, Beatrice, dá o seguinte testemunho: ele mudou muito mesmo a partir da minha separação. De menino, passou a tomar uma postura de adulto. A impressão que dava era que ele queria tomar o lugar do pai, queria ser o responsável por tudo. Quando eu chegava do serviço, ele se sentava e perguntava para mim como tinha sido o meu dia e se eu precisava de alguma coisa, se a família precisava de alguma coisa. E essa tensão com a família só irá crescer com o tempo. Sua família esteve sempre presente nas suas orações, nas suas preocupações, nas suas ações. Importante fazer constar que, apesar da separação do casal, o pai Júlio manteve contato frequente com os filhos, acompanhando o crescimento deles, estimulando a formação deles, e com o auxílio da madrinha de batismo de Marcelo, a tia-avó Helena, procurava manter nos meninos pelo menos o compromisso com a Santa Missa nos finais de semana, embora encontrasse resistência dos meninos na hora de ir à missa. A mãe Beatriz relembra com carinho que o filho valorizava muito a família e como mais tarde ele gostava de fazer tertúlias, ou seja, de reunir a família para conversar no terraço ou na garagem. Manifestava também uma particular preocupação com a situação espiritual do seu pai, do seu irmão Murilo, desejando aproximá-los ainda mais de Deus. Impressiona como Deus foi trabalhando a alma do Marcelinho, identificando cada vez mais com Cristo, sendo dócil à ação do Espírito Santo na sua alma. Nas próximas meditações, iremos considerar como o Marcelo Câmara foi se identificando com Cristo
através da aquisição das virtudes que nosso Senhor apresenta no Sermão das Bem-aventuranças. Então, farei a apresentação das bem-aventuranças na vida do servo de Deus, Marcelo Câmara, por dois motivos principais. O primeiro é de que essas virtudes são como um autorretrato de Cristo, a quem Marcelo queria imitar, ser como Cristo. E, de certa forma, essas virtudes apresentadas no Sermão da Montanha formam a carta magna da moral cristã, como a Igreja tem recordado com martelar insistência, principalmente nas últimas décadas. E o segundo motivo é de que o Marcelo Câmara se destacou precisamente em muitas dessas virtudes, como nós veremos: humildade, mansidão, misericórdia, pureza de coração, etc. Se santificando, seguindo precisamente o exemplo maravilhoso de nosso Senhor. Espero que o servo de Deus, Marcelo Câmara, interceda a Deus por todos nós, para que também desejemos ardentemente identificar-nos com Cristo, sendo outro Cristo, o próprio Cristo, que não tenhamos nenhuma vergonha de ser como Cristo. E que as pessoas, ao conviverem conosco, também possam dizer: não ardiam os nossos corações? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.